Eu tenho aqui um rotor de um alternador de Fusca e vai ser sobre isto esse vídeo. O que acontece? Esse alternador ele não carrega e ele também não acende a luz no painel. Então a gente vai fazer um teste básico aqui com o multímetro. Então, o que eu preciso fazer com isso aqui? Eu preciso, meu multímetro vai estar na escala de continuidade, que é ali de diodo e a buzininha ali. O que acontece? Eu vou fazer esse teste aqui, ó. Eu vou encostar aqui. Ele não pode estar em curto, também não pode. Então eu sei que o meu o coletor, que é um monte de fio enrolado, ele não está em curto. Então aqui ele dá certo, porque é a continuação daqui. E aqui também ele conduz. Tá? Aqui eu vou dar uma lixadinha de leve aqui. E então o teste ele é assim que você faz. Então, ou seja, aqui eu já sei que ele não tem curto no rotor do alternador, tá? Na escala de 200 aqui, eu vou vir e vou fazer essa com as duas pontas de prova aqui, ó. Então eu tenho que ver também quais são a resistência aí do coletor, tá? Então, ou seja, eu não posso, isso aqui tem medidas para isso. Eu vou deixar na descrição depois qual é a resistência. Então, aí eu estou conseguindo aqui uma resistência de 3.6, tá? E aí você vê a resistência assim, ó, no coletor, tá? Então 3.6 eu ainda tô dentro do aceitável, tá? Então a gente sabe que aqui não tem problema nenhum. Esse coletor ele está um pouco mais desgastado. O ideal seria trocar, tá? Mas a gente não vai fazer isso, porque ele vai funcionar ainda por um pouco de tempo. E então a gente vai ficar assim. Mas a gente poderia trocar só essa peça aqui, ou o rotor inteiro. Então o teste do rotor é isso, bem simples. E aqui então a gente tem certeza que ele está ok. Aqui, ou seja, placa de diodo e estator. Então a gente tem que fazer o teste assim, para a gente ver se isso aqui não está em curto. Então você faz o teste. A gente já testou isso aqui, então por isso que só estou demonstrando como que é. Tá? Você faz o teste assim e depois o teste que é com essa lateral aqui, certo? Com a ponta de prova positiva, você coloca ela. Eu estou usando o fio aqui para manter ela na posição, tá? Mas ela é colocada aqui do lado aqui no dissipador. E aí você vai e encosta aqui no diodo. Então o que acaba acontecendo? Você vai ter que ter um valor próximo aí, que como aqui fica escapando, então não fica certo. Mas aí ó, 539 foi o valor que eu consegui. E aí você vai fazer esse teste aqui, nesse e nesse. Mas geralmente você fazendo em um aqui, ele já dá ok, porque se tiver alguma coisa em curto, então ele já não vai dar. Então você faz o teste nesse aqui, nesse e nesse. Se você positivo no dissipador, se você colocar o negativo no dissipador, não pode dar nada. Então ele não pode conduzir. E para você fazer o teste nessa outra placa do lado de cá, você tem que fazer o contrário. Então daí vai o negativo no dissipador e o positivo no diodo. Então a gente fazendo esse teste aí,
você vai ter que conseguir, por exemplo, um valor igual. Então ali no caso era 530, então você vai ter que ter 530 neles todos. Geralmente ao fato de você encostar aqui, você já vai ver que vai dar, se tiver com um problema aqui, ele vai ter um problema diferente, tá? Se você quiser um pouco mais de precisão nesse teste, você pode desconectar esses fios aqui e testar isso aqui em separado, tá? São 3 diodos positivos e 3 negativos. Então o que acontece? Então eu não vou fazer isso porque a gente já mais ou menos já tem uma noção do que está acontecendo. Então por isso aqui é bom correr uma lixinha para limpar isso aqui, e aqui também, tá? Então qual que foi um outro erro? Então a princípio essas peças aqui, estator, placa de retificadora, aqui tem um isolante aqui, não sei porquê, deve ter dado algum problema que esse alternador aqui ele já foi mexido, tá? Então isso aqui é uma ideia de como você pode testar o alternador aí, tá? Então às vezes tem muita gente que fala assim, ah, estragou tudo. Eu acho meio difícil. Enfim, mas esse aqui ele já passou por uma revisão antes de vir. Uma outra coisa que aconteceu aqui foi o seguinte, teve aqui, alguém pintou isso aqui, tá? Só que as pessoas esquecem que o negócio não tem que ser bonito, ele tem que funcionar, primeiro de tudo. Então, ó, você tem uma tinta aqui, que seria o negativo do alternador, tá? Você tem tinta aqui, então aqui você precisa ter uma corrente negativa, né? E um aterramento, e com uma tinta assim não dá. A mesma coisa acontece nesses pinos aqui, ó. Eles têm que ter vamos dizer assim, tem que ser descascado isso daqui para poder ter aí um bom aterramento, senão também o alternador não funciona legal. E a mesma coisa acontece aqui, ó, aqui está pintado. Então a gente tenta continuidade aqui, não tem. Que é essa parte do estator, ela tem que encostar ali e tem que estar limpo. Então pintado com essa tinta, porque isso aqui não é nem um jato de areia, foi tinta mesmo, uma tinta prata. Então boa parte do problema ela se encontra aí, tá? Uma outra situação que teve foi esse aqui, ó, o regulador de voltagem. Ele foi cortado o fio aqui, emendado, e de uma emenda bem ruim assim, tá? Então, ou seja, essa peça aí é descartável. Uma outra coisa que é isso aqui, a gente vê que o porta-escova, então a gente vai pegar essas duas peças aí e a gente vai trocar por uma dessa aqui, tá? O código dela é esse aí, ó. E aí ela vai fazer a função daquelas duas. Em vez de duas, você vai colocar essa daqui. Aí vai fazer a função de uma só, que já é, nesse caso aqui, o regulador e porta-escova, tudo na mesma peça. Então a gente, em vez de usar essas duas, vamos usar só essa aqui. Então, a princípio, o que não fazia a luz da bateria acender é que a gente já tinha aqui, a gente não tinha um contato das peças aí correto. Então vamos começar. Agora eu vou fazer aqui, vou correr uma lixinha aqui e também aqui. A gente vai aproveitar e já vai trocar rolamento também. Então eu acredito que o alternador vai dar certo, vai funcionar. Aqui eu só corri uma lixa para limpar os pontos negativos também. Esse aqui que estava bem sujo, dentro do estator aqui, por fora, porque essa peça aqui ela vai girar aqui, então para ter um melhor contato. Aqui estava grosso dessa tinta, deu um pouco de trabalho, mas passei uma lixa aqui também. Esses pontos de contato aqui eu limpei eles.
Passei uma escova nesse pino aqui. A princípio aqui tá bom, então não há necessidade de mexer. Então agora eu vou colocar os rolamentos. Esse maior aqui, ele é... a gente vai usar esse código aí. E o menor, que é o traseiro, a gente vai usar esse código aí. Aqui eu já lixei os pontos de contato. Eu já coloquei aqui o estator e a placa de diodo. Sem apertar muito, mas tem que dar um aperto considerável aí, porque senão pode soltar. E se você apertar demais, pode espanar ali, correr a rosca, então é complicado. Então aí tem que ter um aperto moderado. Fixou, é o que deu. Então, esses dois parafusos aqui, que são mais curtos, se você encostar com a ponta de prova do multímetro ali e na carcaça, ele tem que apitar. Por quê? Porque é dois parafusos negativos. E aqui a gente tem dois positivos. Então aqui já está montado. Tudo que eu fiz até agora foi o que? Foi limpeza, porque dos contatos aí, porque por causa dessa tinta, tá? Então isso aqui é um serviço rápido que eu estou fazendo. Mas é só para você ter uma ideia, caso você tenha um alternador que não está carregando direito ou alguma coisa assim, então você vê que às vezes não é que tem essas peças aqui estão com problema, às vezes elas estão só sujas ou com emendas. Então às vezes é coisa, vamos dizer assim, até simples, só que faz com que não funcione direito. Tá? O rolamento eu coloquei ele aqui já e eu vou montar ele aqui para aí a gente poder olhar de lá para cá como é que tá aí dentro aí. Então aqui a gente já tem um regulador de voltagem e porta-escova montado. Então aqui iria conectado ali o regulador de voltagem, só que agora a gente vai mudar. A gente vai usar tudo ali por cima. Tá? Então assim, na ponta aqui, ó, é só garantir que isso aqui está encostando, está tendo contato aqui. E então a gente tem rodando aqui, né? Claro que falta o rolamento, então para manter isso aqui tudo na posição, então você tem essa folga, né? Mas assim que a gente montar tudo aí, essa folga vai sumir, já que os rolamentos são novos, tá? Então aí por esse regulador ser maior, às vezes você vai precisar de colocar um parafuso maior também, principalmente desse lado aqui, que tem aqui um aterramento ali, tá? E aí tomar cuidado para ele não descer e não acabar tocando alguma peça aqui, que aí pode de repente abrir um curto e aí perdeu o regulador ou talvez a placa retificadora e por aí vai. Então não tem muito segredo. Agora eu vou colocar aqui a tampa traseira com um rolamento novo que vai dentro desse estojinho aqui. Ele vai assim. E aí, então tá finalizado a montagem do alternador. Então essa aqui é a montagem do alternador, sem nenhuma folga, porém rodando livre. Então, se você quer fazer esse serviço aí, você consegue fazer em casa mesmo. Não tem assim tanta dificuldade, mas tem as suas particularidades aí nos testes, né? Para você testar. Então é isso aí. Depois é só remontar as peças no lugar. Então não tem assim muita dificuldade, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora é testar dinamicamente, ver se ele está operando. E aí colocar no carro. Se for fácil, né, já dá para colocar no carro direto e aí fazer o teste. Então, a princípio, tá tudo ok. Uma outra coisa
que é bom lembrar, muitos alternadores não tem aqui um fio ligado que vai próximo à bateria. Tá? Dizem que é só o dínamo que precisa. Mas se a peça está aqui, então é bom deixar sem tinta e ligar um fio. Por quê? Para melhorar o aterramento do alternador. Esse aqui, por exemplo, que está pintado, então, ou seja, ele não dá aterramento nenhum aqui. Então, tudo vai se agravando, é mais um elo para dar problema. Então aqui eu já limpei, e aí eu vou fazer o teste no carro. Então, não é nada assim do outro planeta fazer um teste num alternador. Ou até mesmo resolver aí o problema dele. Esse aqui era problema colocado. Então, se torna um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Então aí tem que ver qual é o sintoma e aí sim para você fazer os testes. Então a certeza que o alternador está funcionando é fazendo testes. Então aqui a gente chegou até aqui porque os testes deram aí um resultado de que as peças, apesar de serem usadas, ainda estão boas. Do contrário, a gente teria que substituí-las, como foi o caso dessas duas aqui. E o rolamento. Os rolamentos até não tá tão ruim, mas a gente já abriu, então já troca. Melhor trocar agora do que depois ter que abrir para trocar o rolamento. Então já faz o serviço de uma vez só. Então é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer no teste dinâmico. Que aí a gente vai ter certeza que está tudo ok.